bem, vamos lá. Pode abrir a tua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, a última página da sua Bíblia. Não é aquela parte dos mapas, não, mas a última página. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Show? Vai ser fácil, a última página da sua Bíblia. Amém? Diz assim: aquele que atesta essas coisas diz: sim, eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. Palavra do Senhor. Você pode dar um beijo na sua Bíblia e aplaudir bem forte o nome de Jesus. Vamos lá. A última coisa que Jesus fala para a igreja: sim, eu venho depressa. A volta de Jesus, ela é muito clara. Eu falei para você antes a respeito que a gente vive a vida intermediária. Agora eu quero te falar da volta final de Cristo. O catecismo da igreja diz que a partir do momento da primeira vinda e do tempo de vinda intermediária, a segunda vinda de Jesus, ela é real. Nós esperamos Jesus voltar. E eu não sei se você conseguiu pegar o que diz no versículo 20, mas olha só, Jesus diz: eu venho depressa. Depressa. Depressa pode ser daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias é depressa, sim ou não? Sim. O ano passou muito depressa. Só que daqui a uma semana também pode ser depressa. Principalmente quando a gente tem que pagar algum boleto, né? Se o boleto vence dia 20, cara, dia 20 chega muito depressa. Muito. Meu aniversário é daqui a 11 dias, dia 21. Se você quiser me dar presente. Foi depressa, cara. Parece que foi outro dia que eu fiz 23 anos. Acredite ou não, farei 24 anos agora, dia 21 de novembro. Não me olhe com essa cara espantada. É um absurdo, mentira. Não estou mentindo. Vou fazer 24 anos. Cara, passou muito depressa. Só que depressa também pode ser daqui a um dia. Depressa pode ser hoje à noite. Depressa pode ser daqui a meia hora. A volta depressa de Jesus pode ser: estou no meio dessa pregação, Jesus abre a porta, entra, todo bonitão, com cabelo branco, com olhos de fogo, e fala: oi gente, tudo bem? Guilherme, dá o microfone aqui. Eu falei: claro, Jesus. Voltei, gente, ó, eu falei que ia voltar, não disse que era depressa, o Gordinho não falou que era depressa, ó, tá aqui, ó, minha mão, meu pé, o lado, quem quiser olhar. Voltei. E aí, mano, imagina se Jesus, ele volta agora. E Jesus, conhecendo cada coração, eu me sento, ele começa a falar, e ele fala assim: agora muito bem, só os meus venham comigo. Tipo o Chapolin Colorado, siga-me os bons, os meus venham comigo. Aí eu imagino, eu levantando, eu levantando e Jesus olhando para mim e falando: ah, Guilherme, pode ficar sentadinho aí, viu? Você desobedeceu um monte, vai vir outro carinha te buscar depois. E Jesus vai embora. Imagina, cara, Jesus voltando e a gente ficando para trás. Imagina Jesus voltando para buscar a sua igreja e a gente ficando. Eu venho depressa. A pressa com que Jesus volta tem que ser a pressa da nossa santidade. Tem que ser a pressa da nossa vivência real do Evangelho de Jesus. Tem que ser a pressa da nossa conversão. Tem que ser a pressa da conversão da nossa casa. Porque não dá para eu viver como se Jesus vai voltar. Porque acreditar por acreditar, todo mundo acredita, amém ou não? Amém ou não?
Quem acredita que Jesus vai voltar, levanta a mão. Todo mundo acredita, tá vendo? Só que sabe qual que é o grande problema das pessoas e da nossa geração? Todo mundo acredita que Jesus vai voltar, mas poucas pessoas vivem como se de fato um dia ele fosse voltar. Poucas pessoas vivem como se a volta dele fosse real. Porque se a gente vivesse esperando a volta de Cristo, a gente não viveria tanto tempo longe dele. Se a gente vivesse esperando a volta de Cristo, a gente teria muita sede pela santidade, a gente teria sede pela presença dele. Se a gente vivesse como se de fato um dia Jesus fosse voltar, a gente transformaria o meio que a gente vive, que a gente está inserido. Eu acredito que esse foi o grande segredo dos santos da igreja. O grande segredo para se manter firme. O grande segredo para se manter constante. Jesus vai voltar. Eu imagino os santos acordando pela manhã, aí dando uma espreguiçada, tomando uma água, escovando um dente e pensando: hoje ele vai voltar. Eu só tenho hoje para ser santo. Eu só tenho hoje para fazer a diferença, porque Jesus pode voltar a qualquer instante. A Bíblia diz, ele virá como um ladrão. O ladrão não avisa. Geralmente ele te pega na hora que você está mais desprevenido. Geralmente ele te pega quando você tem um bem muito grande na mão ou na casa. Jesus ele virá como um ladrão. Então é tempo da gente despertar para uma vida de santidade. Não dá. A Bíblia diz, se você voltar alguns versículos, no versículo 17 diz: o Espírito e a esposa dizem vem, possa aquele que ouve dizer também vem. Aquele que tem sede venha, e o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. O Espírito e a noiva dizem vem. O nosso coração, muitas vezes a gente não sabe, mas o que ele deseja é se encontrar com Jesus. Muitas vezes a gente não sabe administrar tudo isso, mas a nossa maior vontade é que Jesus volte. Às vezes eu estou orando lá em casa e eu fico assim: nossa, como será o dia que eu entrar no céu? Meu Deus do céu, vai ser muito louco. Porque imagina a gente viver a plenitude total na graça e na presença de Jesus. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme de Paulo, bem legalzinho. Eu assisti e tem uma parada muito massa no final, tem uma cena muito legal, que no final, quando Paulo morre, e lá mostra, ele começa a ver, não sei se você lembra, se você assistiu, ele começa a ver as pessoas que ele perseguiu, as pessoas que ele matou, as pessoas que ele pregou e que ele salvou. Ele começa a ver tudo aquilo e as pessoas vindo, só que ele começa a procurar alguém. Ele olha assim meio que desesperado e fala: cara, tá faltando alguém no meio dessa multidão toda, tá faltando Jesus. O cara que um dia me cegou e depois me fez enxergar de novo, e eu morri por ele, tá faltando ele, cadê ele? A gente precisa ter essa sede do céu. A gente precisa ter essa sede da comunhão com Deus. Não dá, gente, não dá. Não dá para a gente viver, não dá para a gente experimentar a Jesus e continuar a nossa vida como se essa história que ele vai voltar fosse uma história como Branca de Neve, como Pinóquio. Não é história, é vida real. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Por isso seu coração precisa estar sempre apontando para ele. Por isso precisa existir uma pressa da sua vida de santidade. Por isso precisa existir uma pressa em você deixar uma vida de pecado. Por isso precisa existir uma pressa em você pregar o Evangelho, como eu estava falando agora há pouco. Por isso precisa existir você ter um encontro, sede. Eu esqueci os outros que estão falando. O que mais? Viver de verdade e desejar. Por isso precisa existir tudo isso, porque ele está voltando e não é história. Ele está voltando e não é uma verdade para você sair daqui com medo. Ele está voltando, isso é uma verdade para você sair daqui mais decidido. Porque viver uma vida reta, viver uma vida de santidade não é fácil. Totalmente pregando um evangelho também, que fala: não, vai ser tudo ok, você vai sair, vai orar em línguas, vai ficar tudo. Não é fácil. Só que a Bíblia diz que o céu é dos violentos. A
gente precisa ser violento na nossa vida de santidade, porque Ele vai voltar. A gente precisa ser violento na vida, numa luta contra o pecado, porque Ele vai voltar. Eu vejo Deus e o Espírito preparando a igreja para a volta de Jesus. Eu percebo, cara, a gente anda, a gente conversa com umas pessoas. Um tempo atrás foi um pastor lá da Itália, de Portugal, foi lá em casa. Ele veio para o Brasil, ele estava no Rio de Janeiro, ele foi lá em casa rezar com a gente. Ele falou: posso ir com vocês? Eu falei: senhor, irmão, claro. Chega lá em casa, as imagens, Nossa Senhora grandona assim, que a gente tem de São Padre Pio. Ele entrou, cara, na nossa célula e foi rezar com a gente, chorou um monte, foi embora falando assim. Eu conversando com ele depois, ele falou assim: Guilherme, quanto tempo eu esperava por isso, porque a gente precisa estar mais junto. Ele mora em Fátima. E ele falando: Guilherme, a gente precisa estar mais junto, porque Jesus está voltando. A gente precisa pregar o Evangelho. Vocês precisam invadir Fátima de novo, porque lá em Portugal as pessoas estão desacreditando na fé. Sabe por que ele me falando? Sabe quem são as pessoas que lotam o santuário? São as pessoas mais velhas. Os jovens já não vão mais para as igrejas em Portugal. Se você vai para a Europa, está pior ainda. A galera está abandonando a fé. A gente vive esse tempo de apostasia. Então a gente precisa, cara, porque o Espírito e a noiva tem gritado: vem. As coisas têm apontado para a volta de Jesus. Jesus, ele tem falado, os sinais estão quase que visíveis. É claro que a gente não vai saber o dia nem a hora, só o Pai sabe. Mas a gente precisa viver, porque o Evangelho parece que está preso numa gaiola querendo sair, porque Jesus, eu já imagino Jesus com o pé na nuvem, Jesus falando assim: eu vou voltar. Aí o Pai falando: não é a hora, Jesus, eu vou voltar. A gente precisa estar preparado, cara, porque quando a gente está disposto a se encontrar com Jesus, a que Ele volte a qualquer instante. Vai por mim, se você sai hoje do Convertei-vos, com a sua mente convertida, você desejando viver a radicalidade do Evangelho, vivendo a comunhão com Jesus, você vai ver como as coisas vão fluir de uma forma diferente ao seu redor. Cara, eu lembro do meu casamento, eu me casei em 2017 com a Silvia. A gente já vivia uma vida, a gente vivia na comunidade de vida, né? A gente vive totalmente despojado da providência de Deus. Deus dá, tem, se não dá, não tem, né? Só que a gente queria casar, a gente tinha alguns sonhos. As mulheres sabem, tem um vestido que quer, tem não sei o que, tem que ser tudo caro, coisa cara, é casar, meu Deus do céu. E a gente começou a preparar, cara, e a gente começou a ganhar tudo. Eu fiquei, então a menina lá da comunidade fala, fiquei impressionante. Eu fiquei muito impressionado, que a gente começou a rezar. A gente tinha um dinheiro que a gente tinha ganhado, falou: cara, mas isso aqui não vai dar pra nada, infelizmente, o que a gente vai fazer? Começamos a rezar, fomos procurar o vestido. Ela já falou: porque eu já sei qual vestido eu quero. Eu falei: lá vem a facada no bucho. Entramos aí, só tinha, em Curitiba tem a Rua das Noivas, a rua mais cara do mundo, mais cara do mundo. As pessoas ali só não são mais assaltadas como no Rio de Janeiro, mas é muito caro, tudo é muito caro, cara, de noiva, tudo é caro. E ela falou: só tem uma loja que tem o meu vestido. Eu falei: não deve ser tão baratinho para ter numa loja só. E a gente entrou, começou a conversar com o cara. Aí ele foi e falou assim: não, porque esse aqui é o vestido não sei o que. Eu falei: só tem que ser vestido de noiva, moço, não tem que ser essas periquitagens toda. Quanto que é o aluguel desse vestido? R$5.000. Eu falei: oxe, eu posso realugar depois? Vai ficar comigo um ano, R$5.000, um vestido? Eu falei: nem te devolvo, se eu pagar 5.000 é meu, não vou te devolver. E a gente começou a conversar, e ele falou: não, mas quem vocês são? E a gente começou a falar que era missionário, e não sei o que. Ele começou a encher o olho de água e chamou a gente pro fundo da loja. Aí, mas fale mais sobre vocês. A gente continuou falando, e ele começou meio que queria chorar assim, e falou: cara, porque eu sou um pastor desviado. Eu falei: como assim? Pastoreava uma igreja. E começou a abrir toda a vida dele e falar um monte de coisa. E foi falando e chorava um monte, porque agora você aqui, cara, vocês são um sinal que eu preciso voltar para Deus. Eu nem tinha pregado para ele ainda, não tinha feito nada, só tava lá. Vocês são um sinal que eu preciso voltar para Deus, eu preciso me endireitar. E chorava um monte. Eu falei: graças a Deus ganhei o vestido. E ele falando assim: Jesus deu. E ele falou: não, eu não vou poder dar o vestido para vocês. Eu falei: sério? Acho nem vou rezar por você então.
Ele falou, mas eu vou cobrar só o custo da manutenção da loja, porque a loja é minha, da minha mãe. A mãe dele também tinha uma igreja lá, não sei o que ele falou. E ele, eu sei que acho que ele cobrou uns 700 mil reais, alguma coisa. Só sei que era muito mais barato. E ainda deu véu, e deu buquê, e deu um outro trem assim, que, na cara, e uma grinalda, foi um monte de coisa. Sai de lá com uma bolsona assim. E eu falei, meu Deus, cara, Jesus é muito... Aí fomos ver o lugar do casamento, mesma coisa. Começamos a conversar, que lugar de casamento, você fala assim, não, vou dar uma festa para os meus amigos. Ah, 100 reais. Ah, vou fazer a festa do meu casamento, no mesmo espaço. Ah, 12 mil reais. Eu falei, moça, não estou te comprando lugar, eu só quero fazer a festa aqui, ó, pouquinhas horas. A gente nem vai ter cerveja, ninguém vai aprontar nada, pode ficar tranquilo. Começamos a conversar, vai a moça também, contar a vida dela. Eu faço mais barato para vocês. Eu falei, era isso que eu estava esperando ouvir. E a gente foi fechando tudo e a gente queria lua de mel. Aí eu falei, vou casar. Eu falei, Jesus, eu sou missionário, eu dei tudo, mas eu podia arrumar mais pra mim, né? Então, cara, eu tava viajando muito em 2017, eu não parava em casa. Eu falei, você podia me dar uma folguinha de uma semana, me mandar pra um lugar bem legal pra gente descansar. Aí a gente continuou fazendo as coisas do casamento. Aí um dia, o cara da agenda, antes, né, que fazia agência de viagens na Colo de Deus, aí a menina da agenda conversando com ele, aí ele falou, o Guilherme vai casar, né? Porque eu fazia os pagamentos. Falou, Guilherme vai casar, falta pouco tempo, faltava um mês. Ele falou, pra onde que ele vai viajar? Ele não sabe ainda, porque tem que ganhar, né? Aí ele falou, pede pra ele escolher um lugar que eu vou dar as passagens pra ele. Eu falei, agora eu só preciso de um lugar, porque eu não tinha pra onde ir. Eu falei, eu vou ir pra São Paulo. Chega lá no aeroporto, vamos passar um monte de mel no aeroporto aqui, depois a gente volta. Não tinha pra onde ir. E a gente continuava rezando. Aí as paradas acontecendo, viajando. Uma semana antes do meu casamento eu fiquei 13 dias em missão em Brasília. Uma semana antes, imagina a agonia que estava no meu coração. Não conseguia nem pregar direito às vezes. E eu lembro que eu estava em Brasília e um fundador de uma comunidade lá do Nordeste, falando com o Hugo, falou, seu filho vai casar, né? Pra onde que ele vai? Aí falou, cara, a gente não sabe ainda. Como assim, cara? Falta pouco tempo. Aí falou, não, ele ganhou as passagens, mas não tem pra onde ir. Aí ele falou, conheço uma dona de pousada em Porto de Galinhas, amiga minha, fala pra ele que se ele quiser, arrumo pra ele lá uma semana. Aí ele ligou pra mim na hora, você quer? Eu falei, oxe, claro, de graça, até injeção na testa a gente recebe. Claro que eu quero. Ele ligou pra amiga dele lá, uma das melhores pousadas, perto da praia. Cara, 2 minutos a pé assim, eu tava na praia. Sabe, eu parecia rico, gente. Olhava pra mim e falava, eis aí um homem rico. Sabia que eu só tinha o dinheiro pra comer. E a gente foi, cara, e vivendo tudo aquilo. Chegamos na pousada, foi lindo, meu casamento foi lindo, a gente orou um monte, e várias orações, sabe? No meu casamento saíram 2 músicas, só pra você ter uma ideia, um casamento frutífero, só 2 músicas da Palavra de Deus. Uma música, né? Aí a gente rezando, fomos pra lua de mel, lindos e maravilhosos, a gente tinha esperado. Cara, a gente namorou 4 anos, foi 4 anos virado do avesso pra viver a castidade, pra se manter reto, porque a gente começou a namorar, era o meu pra fazer, a gente vai casar, a gente não vai cair, não é por orgulho, mas eu quero ser fiel a Deus. 4 anos, tomava banho gelado às vezes, porque vontade dava, é igual telecena, andava de hora em hora, tinha vontade, tomava banho gelado, fazia penitência, rezava de joelho no milho, fazia o que fosse preciso, porque a gente queria. Eu falei, eu vou manter, eu vou ser machão e vou levar até o fim. Porque quando a gente começou a namorar, a gente morava em Minas, eu morava sozinho e a Sil também. Imagina, cara, não era fácil, era muito difícil, muito difícil, pra você entender o quão difícil era. Mas enfim, a gente conseguiu e fomos pra lua de mel. Chegamos lá, lindo, Porto de Galinhas, lua de mel, 4 anos esperando isso, meu Deus. Aí fomos pra praia, começamos a visitar os lugares. Fiquei 8 dias em Porto de Galinhas, 3 dias eu fui pregar. Então o pessoal me achou, tava na rua, a gente andando assim, ó. Você é da Colo de Deus? Eu falei assim, não sou. Quase que eu falei assim, não sou. Sumiu. Eu falei, não, sou sim. Nossa, é porque a gente vê muitas músicas de vocês. A gente tem um terço jovem, vocês podem ir? Eu falei, estou na minha lua de mel, né? Mas eu vou. Falei com minha esposa, vamos no terço, eles me vão. Aí um dia a gente foi no terço, aí fui lá e ficamos com o pessoal, aí eles levaram a gente embora. No outro dia, nesse mesmo dia, a gente estava saindo, o pessoal, vocês vão ficar até quando? Eu falei, até no final de semana. Porque depois de amanhã é o nosso grupo de oração. Você tá aqui, né? Eu tô, né?
bem que você podia pregar, né? A gente nunca trouxe vocês. E eu falei, eu tô na minha lua de mel, pregar na lua de mel. Eu falei, tá, a gente vem. E a gente foi no grupo de oração, depois foi num outro grupo de oração, foi muito legal. E aí no terceiro, aí a tia chegou no final e falou, amanhã vocês irão almoçar na minha casa. Eu falei, demorou, economiza. A gente foi, almoçou na casa dela, conversamos um monte, rezamos por ela. Ela falou, agora eu vou levar vocês aonde vocês quiserem. E eu tinha visto uma praia, eu não sei, agora eu esqueci o nome. É uma praia muito reservada em Recife, e era muito difícil de chegar e era muito caro, porque assim, eu acho que dava uns 50 quilômetros de onde eu estava. Se eu fosse qualquer táxi, quanto que é para levar num lugar 50 quilômetros? É, sei lá, 100 reais. E para levar nessa praia? É 600 reais. Eu falei, gente, eu vou a pé, com 600 reais, vou a pé. E eu conversando com ela, falei, tem um lugar que eu queria muito ir, tia. Falei para ela das praias do... esqueci. A praia de condomínio lá. E a gente foi, ficou o dia todo. Eu me sentia, cara, a gente se sentia os ricos, porque a gente só ia nesses lugares, a gente ficou na melhor pousada, ia nos melhores lugares. Cara, Deus é muito bom. E a gente andando. Num desses dias a gente estava chegando à noite, a dona da pousada estava sentada no meio da pousada dela. Ela falou, vocês que são os funcionários, amigos de Jorge? Eu falei, a gente mesmo. A gente foi lá, foi me apresentar, falei, tudo bem, essa é a Silmara, minha esposa, eu sou o Guilherme, a gente é missionária, ela pegou minha mão, muito prazer, eu esqueci o nome dela, eu sou a pastora não sei o que, eu sou pastora da Igreja Batista Pentecostal do Fogo e do Reteté, aleluia. Eu falei assim, hoje perdi já na apresentação, mas se eu soubesse que era assim, eu tinha me apresentado diferente, eu sou Guilherme, Mariano, Pentecostal, não sei o que, ela já chegou me dando um, entendeu? Eu falei, hoje já perdi na apresentação. E a gente começou a conversar, cara, e ela falava do reino, e a gente falando de como a gente tinha pastoreado, ela falando como pastoreava as 13 igrejas que ela tinha. A gente começou a conversar um monte, quase 2 horas conversando. No final ela foi e falou assim, varão, tá mistério. Eu vim da Assembleia de Deus, né, gente? Então a gente se entendia ali. Podemos orar? Eu falei, claro, vai que eu não oro, você me manda embora. Tem mais 3 dias para ficar aqui ainda. Claro, irmão, vamos orar. Deu a mão nós 3, eu, ela e minha esposa. Parecia 3 malucos no meio da pousada. A gente começou normal. Sim, Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Eu agradecer pela pousada dela, pelos lugares que eu tinha ido. E a gente começou a orar e bendizer a Deus, né? Começou a orar em línguas. Orando em pentecostal zona, entendeu? Bati o peito, dava por mim. Eu falei, não vou ficar para trás, porque eu sou tão pentecostal quanto ela. Começamos a orar em línguas os 3 malucão. Isso, Deus! E orava um monte, tremia a mão, e orando um monte. Daí ela parou uma hora, começou a falar umas coisas pra gente, e minha esposa começou a chorar, e eu comecei a ter um desejo de cantar uma música da comunidade. Eu não canto, você percebeu pela minha voz, você não sabe, nem precisava te explicar. Só que a gente tinha pouco tempo que tinha feito o seguinte no horário voo, não sei se você já ouviu. E ela falou, varão, Deus está me falando que no seu coração tem um hino que vai falar comigo hoje. Eu falei, aí minha esposa, querendo, eu falei, morri, mulher, a gente tá na unção aqui, ó, porque eu não canto, cara, mas eu queria cantar, meu sonho é cantar, meu sonho é dar aquele ministério de música, sabe, fazer alguma coisa. Hoje eu sou coach, só carrego as coisas pra eles. E a gente lá assim, eu comecei a falar, ai meu Deus, não é possível poder cantar pra essa mulher. Ela falando, pode cantar, varão. E eu comecei a falar, não vou cantar, porque vai envergonhar muito. Comecei a poematizar para ela, não sei se a palavra existe, mas acabei de inventar. E falar a música como poesia, comecei para ela, teu fogo é força que consome, que incomoda meu coração. E eu falava e ela chorava. Eu falei, eita, está dando muito bom, está dando muito ruim. Aí quando eu falei, não vou mais viver das minhas mentiras, não vou perder, não posso perder, vou erguer uma altar de oração a ti. E ela chorava um monte, e gritava no meio da pousada, eu sabia, Deus, eu sabia que não passava de hoje. Mais baixo, eu sei que a pousada é sua, eu tô com vergonha. Eu sabia que não passava de hoje. Eu não vou mais viver das minhas mentiras. É isso, Deus, eu não vou perder. Começou a orar em línguas. Aí foi nós 3, doidão de novo orando em línguas. Falei, cara, tá muito louco, eu tô cantando um monte. Quase que eu falei, agora eu já entro no ministério de música. E ela orando assim, a gente começou a orar de novo. E orando, mais meia hora orando em línguas. Sabe quando você ora um monte com a língua da cãibra? Começou quase isso. Aí a gente parou assim e eu já tava chorando, porque eu falei, cara, minha música impactou a vida dessa mulher, canta um monte. E ela chorando assim, ela olhou pra mim, ela abriu o olho, ficou olhando pra cima, tipo, brisando assim. Aí ela começou a chorar e falou assim, varão. Eu falei,
Fala, varoa. Eu já estava entrando na conversa, a gente tinha o mesmo diálogo. Ela falando, eu estou vendo Deus está me mostrando uma coisa, que eu só vou falar para vocês porque eu sei que é muito de Deus. Eu falei, então manda a profecia, eu recebo. Já estava no mistério, já querendo ficar mais uns 15 dias em Porto de Galinhas, tinha que ter uma pousada. Ela falando assim, ó, quando a gente estava orando, o Senhor, Deus é o céu, ela fala umas palavras assim, sabe, muito chique, eu não falo assim, Altíssimo Senhor, Ele me deu uma visão, varão. Eu falei, fala mulher, eu tô curioso. Eu vejo, aí a gente estava no segundo andar, estava em cima assim, ela apontando para o meu quarto, eu vejo na porta de vosso quarto. E ela dava essas pausas, igual eu tô dando assim, ó. Eu falava, não vai falar, pelo amor de Deus. Deus me mostrou uma mulher, varão, na porta do seu quarto, com um manto azul, varão, com uma coroa na cabeça. Vocês conhecem ela como Nossa Senhora Aparecida. Deus está mandando te dizer que essa mulher nunca vai sair de perto de vocês e que vai proteger o seu casamento. Aí eu fiquei igual eu tô agora, com vontade de chorar. E olhando pra ela assim, ó, vontade, eu chorei um monte. E ela falando assim, eu fiquei com o olho muito arregalado e a lágrima descendo. E eu, minha esposa, sem entender nada, bugou minha cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, a pastora teve uma visão de Nossa Senhora. Eu não tô acreditando nisso, meu Jesus. Eu fui, sabe quando você tá mexendo no Windows que dá a tela azul? Eu voltei assim pro quarto, falei, não tô acreditando nisso. E a gente voltou e começou a rezar, eu e minha esposa no quarto. Foi, o que tá acontecendo com a nossa vida? Não é possível. E a gente chorou um monte, depois a gente foi dormir. Sabe por que eu estou te contando isso? É para te falar da pressa que o Espírito está tendo sobre a nossa vida de santidade. A pressa que Deus tem da nossa conversão. A pressa que Deus tem que a gente volte o nosso olhar para o reino. A pressa que Deus tem que a gente volte, que a gente centralize o nosso foco nas coisas do Evangelho. Cara, depois disso, eu tinha um certo problema em conversar com a galera evangélica. Meus problemas de eu sair da igreja evangélica. Cara, eu falei assim, mano, eu preciso fazer alguma coisa com eles. Precisa acontecer algo. Eles precisam ser impactados com a minha vida, com a vida que eu levo, com as minhas devoções. Eu não preciso mudar nada. E começou a ser assim. Um tempo depois a gente estava se mudando para o Rio de Janeiro. Eu estava casado há 30 dias. A mudança foi toda para o Rio e eu ia ficar mais 14 dias viajando. Foi uma bênção. Acabar de casar e viajar 14 dias. E a gente ficou uma semana em uma casa em São Paulo. A gente ia fazer um projeto, a gente estava com o pessoal da TV Século XXI, do padre Eduardo Dante, e a gente ia fazer umas paradas com eles lá. Fiquei na casa de um casal, o homem era católico, a mulher era batista. E a gente entrou e falou assim, não dá problema, isso nunca dá certo. A mulher que trabalhava para eles, muito, tipo rico que come com 9 talheres. Eu estava numa casa assim, eu não sabia, foi para mim só um dá. Se tiver um garfo, eu faço a faca com o dedo aqui, só para comer. 9 talheres, eu falei, não estou acreditando. E a gente ficou lá. E a gente comentou, e a mulher que trabalhava para eles era da Deus e Amor. Odiava católico, odiava. E a gente ficou lá 6 ou 7 dias. E a gente começou a conversar com a família. A gente conversava com o marido, que era católico. Daqui a pouco os filhos vieram sentar para começar a conversar com a gente. Aí um belo dia eu estava editando um vídeo, porque eu também edito vídeo na comunidade, e eu tenho um computador, assim, é muito vídeo. Tudo que a gente produz na Call of Duty a gente faz internamente. Então assim, a gente tem que ter uns equipamentos bons, né? Senão não flui. E a gente tinha acabado de comprar um MacBook, a gente fez uma campanha, não sei se vocês lembram, talvez você nos ajudou, a gente fez a campanha do Casa de Maria para comprar os equipamentos que a gente precisava, em 2017. E a gente foi lá no Paraguai, que é o melhor lugar para comprar, compramos os MacBooks que a gente precisava. Eu estava na mesa trabalhando com o meu computador, a menina sentou, a filha dela. Mas você não é missionário? Eu falei, sou. E você tem um MacBook? Eu falei, tenho. Aí eu falei para ela que eu tinha ganhado, no meu casamento eu tinha ganhado um iPhone. Eu falei, eu tenho um iPhone também. Não acredito. E sentou perto de mim e falou, me fale mais sobre isso. Eu comecei a falar para ela sobre a providência de Deus, sobre aquilo que Deus tinha me dado, que era para a obra dele. E comecei a falar do Evangelho, né? Aproveitando e falando para ela daquilo que Jesus realizava. Ela chamou a irmã dela, ei, vem cá, aqui o missionário tem um computador melhor que o seu. Aí sentou lá perto de mim e falou, nossa. E a gente começou a conversar.
conversar um monte. Nesse dia à noite ela chegou para a mãe dela e falou assim: mãe, amanhã eu posso ir com os missionários para a igreja? A mãe dela ficou extasiada, porque todos os filhos dele, só um vão para a igreja, os outros têm muita aversão. E ela chegou pra gente e falou assim, ó, pra mim: o que você fez com a minha filha? Eu falei: não fiz nada, senhora, eu juro, eu não toquei nada, tava morrendo de medo, eu não fiz nada, eu fiquei quietinho aqui. Ela falou: Guilherme, ela quer ir pra igreja, eu nunca ouvi ela pedir para ir para a igreja, eu tinha que ir arrastando essa menina. Aí eu falei: ai, graças a Deus. Não, a gente só estava conversando, ela gostou dos equipamentos, eu mostrei para ela o que eu produzia. Ela falou: Guilherme do céu, isso nunca aconteceu, agora eu estou vendo que existe algo diferente em vocês. A mulher batista. Sentamos na mesa à noite para conversar. Ela nem senta crente nas palavras. A gente sentou assim e começou a conversar. Aí cada um começou a contar a história de vida. E a gente contando e ela chorando. Cara, era lindo. Eu ficava rindo, porque eu sou meio debochado. Eu ficava rindo assim, falei: cara, olha que Deus que está agindo. Eu lembro que quando eu comecei a contar para ela tudo que eu tinha passado, que eu tinha morado sozinho, das coisas que a gente tinha vivido no casamento, falei para ela que eu não conhecia, quando eu falei para ela que eu não conhecia meu pai biológico, que Deus curou meu coração, ela começou a chorar um monte, chamou todo mundo da casa e falou: olha, tadinho, não conhece o paizinho dele. Eu falei: não é para tanto assim também, né, senhora? E começou tudo isso. Aí a mulher que cozinhava lá para ela, que era da Deus e Amor, ficou olhando pra gente assim de uma forma diferente. Eu lembro que no último dia, eu rezei, a gente rezou pelo pessoal da casa. Cara, foi muito louco. E no último dia foi todo mundo para a igreja católica. Foi todo mundo para a igreja, sabe? E a empregada dela chegou no último dia, me abraçou e falou assim: muito obrigado, viu? Hoje o testemunho de vocês como católicos curou o meu coração. Eu não acho mais que vocês são idólatras. Se todos os católicos fossem igual a vocês, nossa, vocês seriam... Eu falei: não, é todo mundo igual a nós, é ruim mesmo, irmão. Nós é os piores que tem. Tem muita gente melhor, a gente é os piores. Ela foi, abraçou a gente chorando assim, falou: muito obrigado. Hoje o Espírito Santo curou meu coração. E foi embora. Tá vendo as coisas que acontecem quando a gente é de verdade? Existe pressa da parte de Deus para o reino ser instaurado. Existe pressa de Deus para você ser santo, para as pessoas ficarem impactadas com a sua santidade, com aquilo que você carrega, com aquilo que você testemunha. A gente começa a quebrar muitas coisas. Isso eu estou falando com essa galera evangélica, porque quando eu falo isso, o pessoal fala: ah, não é possível que isso acontece, está mentindo para ganhar aplausos. Não é, cara, é o que acontece quando o seu testemunho ele é real. Quando você entende que Apocalipse 22:20 é real. Quando você entende que a volta de Jesus ela vai acontecer, e as pessoas precisam acreditar nisso, e as pessoas precisam olhar para vocês e falar: cara, ali existe algo diferente. Ali existe algo diferente. Eu não sei o que tem neles, eu não sei o que eles vivem, o que eles comem, mas tem algo diferente. Porque quando a gente começa a entender isso, o reino de Deus fica palpável para as pessoas. As pessoas olham para você, olham você rezando, olham você adorando, olham você de 7 dias na semana, ficar 6 dias indo na igreja e falar: cara, preciso fazer isso. Isso transforma, isso muda. E não é por aquilo que a gente tem, ou aquilo que Deus pode te dar, mas é por aquilo que você é. É por aquilo que o Evangelho de Jesus produz em você, e você exala para as pessoas, e flui a partir de você. Tem muita gente que vai olhar para vocês e vai convertê-los. Ficou ruimzão, esquece. E vai se converter olhando para vocês, olhando para a vida que vocês levam, olhando para o testemunho que vocês dão. Vão falar: existe algo diferente. Existe algo diferente acontecendo na igreja católica. Mal sabemos que é o que sempre aconteceu, só que agora a gente está expondo isso para todo mundo conhecer. Sejam um com Cristo. Desejem viver a radicalidade do Evangelho. Desejem viver a autenticidade das palavras de Jesus. Desejem viver uma vida reta, porque Ele está voltando. E Jesus, como um noivo, Ele espera encontrar a noiva por inteiro. Não dá para Jesus voltar e tá faltando um pedaço na noiva. Não dá para Ele voltar e a noiva tá sem uma unha. Não dá. Nós somos um corpo. Se alguém fica para trás, fica faltando uma parte do corpo.
se a gente deixa alguém de lado, se a gente desacredita na vida de alguém, fica faltando uma parte do corpo. E eu imagino isso, cara, quando eu me casei. No dia eu não vi minha esposa, minha noiva, que ia ser minha esposa, enfim. Um dia antes, eu falei com a nossa madrinha, a menina da comunidade também. Falei: Fê, a Sil está na sua responsabilidade agora. Tudo que ela precisar, você ajuda ela. Amanhã a gente se casa, eu não vou ver ela até a hora do casamento. A gente casou à tarde. Ela está na sua responsabilidade, cuida dela. Se na hora que começou a tocar a Ave Maria, que foi a música que ela entrou, se abre a porta e ela entra mancando, com salto quebrado, com vestido rasgado, eu ia chegar para Fernanda e ia falar: Fernanda, você não cuidou direito da Silmara. Se quando abre a porta ela tá com a cara toda rebocada, não fez a maquiagem, eu ia falar: Fernanda, você não cuidou direito da Silmara. Se quando abre a porta ela tá com o cabelo todo careca, cortou, eu ia falar: tu não cuidou direito da Silmara, eu te confiei ela, era só se você cuidar dela. Imagina Jesus voltando com as pessoas que ele te confiou, com o apostolado que ele te deu, com a família que ele te deu, ele voltando, abrindo a porta e as pessoas ficando para trás, e Jesus falando para você: olha, você não cuidou direito das pessoas que eu te dei, você não cuidou direito da minha noiva, está faltando parte. Cadê aquilo tudo que eu te confiei? Cadê tudo aquilo que eu te dei? Está faltando parte. Cara, imagina Jesus falando isso pra gente. Não dá, não pode ficar ninguém para trás, ninguém. Cara, a gente enquanto igreja, vocês enquanto grupo, enquanto eventos, é família. Então não dá. Uma das coisas que mais me dói, porque eu tive maturidade em relação a isso agora, mas uma das coisas que mais me dói é às vezes olhar para o grupo que se converteu comigo. A gente andava sempre junto, a gente fazia tudo junto. A gente era uns 30 negros. A gente foi para o mesmo retiro, a gente teve uma experiência, a gente fazia tudo junto. Ia para a missa junto, aí depois a gente lotava as lanchonetes, pizzaria, a gente comia junto. Final de semana a gente ficava junto, dormia na casa de um do outro, fazia tudo junto. Só que com os tempos começou a mudar, o pessoal começou a ir embora. Para você ter ideia de todos os que se converteram junto com a gente, quem tem uma vida assídua na igreja, 5%. Menos, poucos, quase nada. Eu olho assim, eu lembro: cara, por que eu não investi? Por que eu não insisti? Eu lembro de um dos meus amigos dessa época. A gente era muito próximo. Eu lembro da última vez que ele foi na igreja e que eu não tive a visão e que eu não tive a maturidade de ajudar ele. Eu lembro que a gente saiu, tinha uma escada igual a essa, eu estava embaixo, ele se apoiou em cima, pulou no meu pescoço e falou: pelo amor de Deus, não me deixa cair. E eu achei que era no natural. Eu falei: não, você não vai cair não, eu sou forte. Depois desse dia, ele caiu, nunca mais ele voltou para a igreja. E até hoje, quando eu vejo ele, quando eu converso, eu falei: cara, por que eu não insisti? Por que eu não rezei mais? Por que eu não fui atrás? Por que eu não bati na porta dele e falei: ei, você não vai para a missa não? Vem cá, eu vim te buscar. Por que eu não faço? Por que eu não fiz isso? Você não pode, em nome de Jesus, deixar ninguém para trás. Não pode. Insista na vida dos seus irmãos. Vá, se você percebe que alguém que vai no seu grupo deixou de ir, vai atrás. Porque se você não for, alguém vai. Muitas vezes esse alguém pode ser alguém não enviado pela parte de Deus. E ele vai atrás dos seus amigos. Estão me entendendo, sim ou não? Tenha muita pressa na sua santidade. Tenha pressa na santidade das pessoas que estão em volta de você. E isso você vai vendo o reino de Jesus sendo restaurado. Amém? Ele vai voltar. Ele vai voltar como um ladrão e ele espera te encontrar. No fundo e no final das contas de tudo, o que a gente tem é sede de Deus. Sede, lembra? Sejo, sede, negócio. As palavras lá. No fundo, do que você tem é sede de Deus. É o que Santo Agostinho fala a respeito da solidão inicial. No fim, o vazio existencial. No fim, existe um vazio que a gente tenta preencher com tudo, mas é o espaço de Deus. A nossa alma tem saudade de Deus.
Muitas vezes a gente não sabe, mas o que a gente sente não é vontade de beber, não é vontade de fumar, não é vontade de usar droga, não é vontade de sair, é saudade de Deus. O que a gente sente é isso, só que a gente não sabe como saciar, a gente não tem entendimento. Você tem saudade de Deus, que eu sei. Talvez você não saiba, mas eu sei que você sabe. Eu sei que você não sabe, mas eu sei que você gosta. Eu sei que você sente saudade de Deus. Eu sei que no fundo de tudo, no final das contas de tudo que a gente sente, é vontade de estar com Jesus, de adorá-lo em espírito e em verdade, mas de adorá-lo face a face, poder tocar na barba dele, dar um abraço, Jesus. Aí você fica lá uma meia hora, não vai me soltar? Não vou ficar aqui. É isso que a gente sente. E é isso que Ele nos sacia quando a gente ora. Eu não sei se você já viveu isso, mas você entrar num momento de oração e começar a orar e depois para e fala assim, não para não. Vamos orar só mais um pouquinho, aqui está tão bom. Aí o pessoal vai parando e fala, não para. Tipo, criança faz a pirraça, não para. Eu quero ficar mais. Isso é experiência com a eternidade. Porque no céu não vai existir tempo, não vai ter hora de almoço, não vai precisar almoçar, comprar roupa, trabalhar, graças a Deus. Não vai precisar fazer essas coisas, é só ficar com Deus. Imagina, só ficar ali, ó. E às vezes quando a gente ora, a gente entra nesse kairós, e a gente não quer sair. O pessoal da música vai abaixando e fala, não abaixa não, vai, ora mais. Aí fala, não quer parar, não vamos parar de orar. Isso precisa estar impregnado naquilo que a gente é. A gente vai rezar um pouquinho agora. Para terminar, ele está voltando. Não tenha dúvidas. Ele pode voltar no meio dessa oração. Ele pode voltar agora. Voltando, pé na nuvem, as trombetas tocam. Várias trombetas tocando. Viu o barulho de trombeta? Ficou bom, né? Sonoplastia. As trombetas tocando, descendo uns cavalos de fogo, igual diz lá no livro do Apocalipse, e a gente vê Jesus voltando. Tenha pressa em ser santo. Tenha pressa em ver o reino de Deus sendo instaurado. Tenha pressa em ser usado pelo Espírito Santo. Tenha pressa em amar Nossa Senhora. Tenha pressa em conhecer, cara, o que o Hélio falou ontem, vai ser minha frase para sempre. Tenha pressa em conhecer os seus futuros vizinhos no céu. Conhecer o que foi a vida deles, o que eles viveram, o que eles fizeram. Isso impulsiona, gente. Tenha pressa nisso. Tenha pressa em saber o que os seus futuros vizinhos no céu disseram. Tenha pressa em conhecer o que a igreja diz. Tenha pressa em ler a Bíblia. Tenha pressa em conhecer a tradição e conhecer o magistério. Tenha pressa nisso. Eu lembro que depois que eu me converti, eu tive a minha primeira experiência com Jesus, foi em novembro. Em janeiro eu já tinha terminado de ler a Bíblia. Cara, eu ficava 8 horas lendo a Bíblia, eu ficava muito tempo debruçado em cima da Bíblia. Eu lembro que quando eu fiquei desempregado, eu fiquei 2 semanas desempregado. Eu falei com Jesus, eu vou me entregar com ele. Só que o meu horário de trabalho, de 8 a 6, vai ser na capela. Eu fiquei 2 semanas indo, ia 8 horas na capela, saía 11 horas para almoçar, voltava 1 hora e ficava até às 6. Bati ponto na capela com Jesus. Eu falei, não vai arrumar um emprego para mim? Não, por não ficar aquele perturbando. Eu ia, aí eu orava, eu lia a Bíblia, eu dormia um monte. Quem nunca, né? Vai pra capela Santíssima, tá tão quentinho aqui, tô orando em línguas. Oro em línguas assim, igual um porquinho. Cara, é bom, isso é bom. Gastar tempo com Deus é bom. Se comprometer com o Evangelho é bom. Se comprometa com as coisas do reino. Amém ou não? Amém ou não? Feche um instante seus olhos. E eu queria que você ouvisse essa canção como a tua oração de hoje. Depois você pode rezar, mas primeiro eu queria que você deixasse Deus falar com você através dessa música. Eu queria que você abrisse o seu coração, que você fosse totalmente disponível para o Espírito Santo de Deus ministrar e moldar no seu coração aquilo que é a vontade dele hoje para você. Muitas vezes, tudo que a gente tem é saudade de Deus, porque o Espírito e a noiva já têm gritado, tá? Vem Jesus, a gente quer, vem.
Espírito Santo, eu oro pela vida dos meus irmãos e peço a Deus que nada mais nessa terra prenda o coração deles. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que neles, a partir de hoje, exista um despojamento de coração e de vida, que as coisas desse mundo, Jesus, não mais os atraiam, que eles não tenham mais raízes em lugar nessa terra, Deus, que exista disponibilidade deles para a vida eterna na sua presença. Deus, no final de tudo, a nossa alma só tem sede e saudade da sua presença, e com o Espírito, e como igreja, e como vem Jesus, vem porque o nosso coração tem saudade, vem Jesus porque as coisas têm tentado nos convencer que essa terra é o nosso lugar, mas nós sabemos e nós entendemos que nós não nascemos para essa terra, que nós nascemos para o céu, Jesus. Então nessa tarde eu queria te pedir, dai-nos uma experiência de vivência no céu contigo, acalenta o nosso coração, Deus, e hoje se encontra no meio de um turbilhão de coisas propostas por essa terra. Cuida e cura o nosso coração, Deus, que hoje está preso pelas circunstâncias dessa terra. Salva-nos de nós mesmos, Jesus, porque muitas vezes o nosso egoísmo, porque muitas vezes as nossas mentiras, porque muitas vezes o nosso mau caráter tem nos prendido às coisas dessa terra. Mas a partir de hoje, Deus, nós nos comprometemos contigo em desejar e sonhar mais com as coisas do céu. Espírito Santo de Deus, coloca no nosso coração um desejo pela vivência do céu, coloca no nosso coração, Jesus, um desejo pela vivência da santidade, que nós entendamos o teu chamado, Deus, de ser santo como o Senhor é santo, e nisso nós impactaremos a nossa geração, o nosso testemunho de santidade. Em Jesus nós não vamos deixar nenhuma parte da sua noiva para trás. Convence-nos das coisas do céu, Jesus. Como igreja nós cantamos a Ti o canto da noiva. Existe no mundo espiritual o canto da noiva. A noiva canta para o noivo, Maranata. A noiva grita para o noivo, Maranata, vem. A noiva se escavela pelo noivo, Maranata. Eu te convido agora a ficar de pé, como parte desse corpo místico, como noiva de Cristo, e unidos ao Espírito cantar, Maranata, vem Jesus. Você pode repetir isso, Maranata. Mais forte, Maranata. Eu sei que você consegue mais alto, Maranata. É para abalar as estruturas da igreja, Maranata. Maranata, vai, canta isso. Espírito de Deus, eu te peço nessa tarde para o Senhor preparar e cuidar do coração dos meus irmãos. Eu te peço, Espírito Santo, sobre todos aqueles que estão cansados da caminhada ao seu lado, aqueles, Espírito Santo, que já apanharam muito nesses tempos. Eu peço, Deus, que o Senhor derrame do céu sobre os corações nessa tarde o bálsamo de cura, Jesus. Eu te peço que o Senhor venha cuidar dos corações de todos os meus irmãos que me ouvem e que já estão cansados, Jesus. Aqueles que já não aguentam mais caminhar contigo, mas não querem desistir. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, para o Senhor revitalizar a força dos meus irmãos nessa tarde. Espírito Santo, enche-nos com a tua ousadia. Espírito Santo de Deus, eu te peço para o Senhor curar o coração de todas as pessoas que se decepcionaram com alguém da igreja, todas as pessoas que
na tua presença, Jesus, haja cura das nossas feridas, libertação de todos os males que carregamos, Deus, e que a tua presença instaurada em nosso meio nos convença, Deus, a cada dia mais pela decisão por uma vida santa em ti. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.